sobre a dieta gluten free, vamos falar se é necessário todo mundo fazer e como é que isso acontece, tá? Bom, primeiramente eu gostaria de falar que existe uma doença chamada doença celíaca em que de fato é necessário fazer uma dieta 100% gluten free. E gostaria de começar esse vídeo falando que é muito difícil fazer uma dieta gluten free. No caso dos celíacos, eles precisam se preocupar até com o sal que estão consumindo, porque uma vez que você está fazendo um macarrão e você pegou lá com a colher que você mexeu a água, pegou o sal, com essa colher, aquele sal vai ficar contaminado. A mesma coisa acontece com a manteiga. Quando você abre um pão, passa o pão na manteiga, o celíaco ele já não pode consumir aquela manteiga que foi contaminada com glúten. Isso sim é ter vida de celíaco, é você se preocupar com todos esses detalhes, porque esses detalhes para um celíaco faz toda a diferença. Para uma pessoa normal, que quer ter hábitos saudáveis, que quer emagrecer, não é necessário cortar o glúten da dieta. E eu vou explicar o porquê. Eu pedi para os meus seguidores falarem tudo que eles já tinham escutado falar sobre o glúten e eu vou aqui debater com vocês. A primeira coisa que falaram é que o glúten é transgênico e eu tenho aqui a informar que não é transgênico. O glúten que a gente consome, ele passou por melhoramento genético, que é você escolher as melhores espécies, colocar para cruzar, enfim, isso aí ao longo dos anos. O glúten não é o mesmo do que era antigamente. De fato, nada é mais o mesmo do que era antigamente, nem o próprio ar. Então, pelo amor de Deus, se prender em condutas por causa de coisas tão falhas é algo que eu sou particularmente muito contra. Outro mito seria que o glúten prejudicaria a mucosa de indivíduos saudáveis. Mito, não prejudica. Eu vou deixar artigos aqui disponíveis na descrição desse vídeo para quem tiver interesse em aprender um pouco mais, leia. Outro ponto que é divulgado é que pessoas com doença autoimune não podem consumir glúten. Mito e perigo, tá? Muito perigoso essa afirmação. Por quê? Porque uma vez que a pessoa ela tem um tipo de doença autoimune, do tipo hipotireoidismo de Hashimoto, diabetes tipo 1, doença de Crohn, qualquer doença autoimune, ela tem uma probabilidade maior de ter outra. E a doença celíaca, ela é uma doença autoimune. E o que é uma doença autoimune? No caso de uma doença autoimune, o corpo não ataca o glúten, no caso da doença celíaca especificamente, ataca o corpo da pessoa. Então o problema não está exatamente no glúten, mas está porque quando a pessoa que é doente celíaco consome o glúten, o corpo ele vai criar mecanismos de ataque contra a mucosa intestinal dela e não contra o glúten. Se fosse contra o glúten, seria alergia e não doença celíaca. Conseguiram entender a diferença? Acontece que quando a pessoa ela tem uma doença autoimune, ela tem uma associação, ou seja, uma probabilidade maior de ter outra doença autoimune. Então, uma pessoa que tem doença autoimune tem uma probabilidade maior de ter doença celíaca. Então, o que deve fazer nesses casos? Exame. Você faz o exame e você vê se você é ou se você não é. E acompanha, porque de fato pode surgir a doença celíaca ao longo dos anos. Então não é uma coisa assim, nasceu com e não vai ter nunca. Então é algo que pode vir a aparecer mesmo. Uma coisa que as pessoas andam difundindo é que o glúten causa uma piora da microbiota intestinal. E isso é mentira, não piora. E alguns estudos mostram que essa retirada do glúten pode até piorar a microbiota intestinal. Isso acontece porque a pessoa tira o glúten e coloca alimentos de baixo valor nutritivo, do tipo polvilho, tapioca, açúcar. Nada disso tem glúten e tem um valor nutritivo baixo. Então isso pode piorar a microbiota intestinal. Já tem artigos falando sobre isso. Se você não gosta de comer o glúten, você fez o exame, ainda assim você viu que não era celíaco, você não gosta de comer, você não é obrigado a comer. Agora, se você tem sintomas gastrointestinais, se você incha, se você fica com diarreia, se você tem obstipação, se você tem algum inchaço, enfim, algum sintoma que te faça excluir esse glúten, pelo amor de Deus, vai fazer o exame, porque a doença celíaca ela é uma doença séria. Não é algo de você comer de vez em quando, é algo que você precisa tomar cuidado até com os detalhes, porque o corpo ele está atacando o seu organismo e isso é uma coisa muito prejudicial, ok? Então não se sinta apto a sair mandando as pessoas cortarem o glúten da alimentação, porque isso não é saudável. E outro ponto, se você quer continuar seguindo o Doutor da Moda, esse não é o seu lugar, tá? Então vai lá seguir o Doutor da Moda, porque aqui eu quero pessoas interessadas com a ciência e com comprometimento com a verdade. As referências estarão na descrição. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.